Esses perdedores cansaram de sofrer na mão dos valentões e agora nivelaram o jogo. E esse é o filme Final, de 2010. E eu sou F, o estudante finalista, então vem comigo e vamos recapitular. Uma mulher chega em uma lanchonete em uma pequena cidade, e todos começam a olhar para ela de forma diferente, mas ninguém tem coragem de falar nada. E pelo clima ficar muito estranho, ela começa a surtar e diz que não queria ter o rosto daquele jeito. E agora vamos entender como tudo começou. Tudo começa em um colegial normal, e alguns dos mais populares receberam um convite para uma festa fantasia com muita bebida e loucuragem. E claro que eles não vão perder essa oportunidade. E durante a aula de matemática, eles começam a zoar o aluno indiano, falando que ele não deveria estar ali. E o professor até tenta ajudar, mas coloca no lugar desse cara um cara pior ainda. E depois vemos algumas patricinhas comentando da festa, porque elas só queriam beber e pegar os populares, e estão dispostas a passar por cima de todo mundo. Elas param em frente a Emily e perguntam se ela iria pra festa, e começam a zoar que uma Emily igual a ela não é convidada para essas festas, e ela não entende porque elas sempre fazem isso com ela, sendo que ela nunca fez nada de ruim para elas. E depois vemos alguns jovens em um campo preparando uma armadilha, como se algo fosse acontecer. Já avisei que vai dar merda isso. Mas o vizinho aparece perguntando pelo dono do lugar, e o jovem diz que era o tio dele, mas ele acabou falecendo. Então, agora ele que cuidaria do lugar. Mas aqui que tudo começa a ficar suspeito, pois o vizinho diz que aquelas armadilhas não dariam certo, porque estão muito à vista. E agora eles ficam tensos, porque eles não sabem se o cara sabia de algo ou estava pensando que eles caçariam animais. No dia seguinte, eles começam a planejar como tudo aconteceria, pois a festa foi planejada por eles para se vingar. E do nada voa uma caixinha de leite e os populares começam a zoar dizendo que foi sem querer. E Ravi, o indiano, vai até a mesa para devolver, porque esses seriam os últimos momentos de gentileza. Curtis aparece na mesa e estava todo feliz que conseguiu um comercial de televisão, e logo seria famoso. Mas ele é aquele tipo de jovem que consegue estar no grupo dos lerdões e dos populares, e ele pede pra Ravi filmar os bastidores do comercial pra quando ele ficar famoso, e Ravi aceita. E eles percebem que Curtis era do bem e não precisava passar por aquilo, então precisava arrumar uma forma dele não aparecer na festa. À tarde, as populares começam a se arrumar pra festa, e elas são tão talaricas que estavam pegando o namorado da outra na cara de pau. E galera, esse filme é de 2010, e as coisas já estavam assim, agora imagina como estão hoje em dia. Ravi vai para a gravação do Curtis e estava tudo indo bem. O problema é que quando ele vai no banheiro, aqueles valentões aparecem e começam a zoar com ele e quebram sua câmera por ele ser lerdão. E galera, com todo respeito, mas fica difícil querer defender eles. Danny aparece no banheiro, mas não tem o que fazer, e eles desafiam ele de dar o primeiro soco e comprariam uma câmera nova para ele, mas nem isso ele tem coragem. Curtis soube o que eles fizeram com Ravi e vai tirar satisfação para proteger o amigo, mostrando que ele realmente era um cara do bem. E agora vemos como é a vida de cada um deles, porque uns são ignorados em casa e outros são invisíveis. Então isso é mistura do vai dar ruim com vai dar merda. E à noite todos se encontram e começam a preparar as câmeras e as armadilhas, e eles estão armados até os dentes. Eles se reúnem para uma última conversa entre amigos, e eles estão dispostos a tudo para que ninguém nunca mais passe por isso. E como a vida deles já não é a melhor das coisas, então esse seria o momento perfeito. E os valentões começam a chegar no local, mas tudo estava vazio, então tinha algo de errado. Mas como eles não pensam direito, acham que era algo exclusivo. Alguns caras estão chegando, mas eles estão jogando uma fumaça diferenciada no pulmão, e um policial percebe, então se eles forem presos, vão perder a melhor festa do ano. E o policial começa a perguntar o que eles estavam fazendo aquela hora na estrada. Eles dizem que vão para uma festa fantasia, e ele pede para mostrar a carteira e mostra o que estavam usando. E nesse momento, eles acham que daria ruim, mas o policial diz que era da igreja e os perdoaria uma vez, mas se fossem pegos novamente, seria totalmente diferente, e só acho que não vai ter uma segunda vez.
Eles começam a comemorar porque não aconteceu nada no enquadro, e chegando na festa, todos estão comemorando e bebendo com muita loucuragem. O problema é que no meio deles estava o Curtis, e eles precisavam arrumar uma forma de tirar ele dali antes que a brincadeira começasse, e colocam algo na bebida para todos darem uma dormida, e agora que a brincadeira vai começar, porque eles colocam várias máscaras, e quando eles acordam, todos estavam acorrentados juntos, sem entender o que estava acontecendo. Eles começam a dizer que eles foram escolhidos para participar de uma brincadeira por tudo que fizeram com as pessoas de ruim, mas eles não conseguem lembrar do que faziam, porque para eles era algo normal. E para mostrar que aquilo não era brincadeira, eles usam um cara como exemplo e queimam seu rosto. E eles começam a chorar perguntando por que estavam fazendo isso com eles. E Danny começa a rir, porque eles passaram os últimos anos com essa humilhação sem entender o porquê. E agora eles estão chorando? E ele pergunta quem quer sair da brincadeira, mas todos estão com medo. Um cara levanta a mão e pede para ir embora. E eles dizem que ele teria uma única oportunidade de pedir ajuda e salvar seus amigos, mas só se chegassem a tempo. E nisso ele é solto na floresta, enquanto que é perseguido por alguns caras de moto. E quando tudo parecia que daria certo, ele acaba caindo em uma armadilha de urso e mais um acaba perdendo o jogo. Então a chance de sobrevivência estava ficando cada vez menor. Agora eles teriam uma nova oportunidade de tentar pedir ajuda, mas precisavam tomar um líquido e um cara começa a ficar nervoso, mas leva uma facada para ficar esperto, porque ali ele não fazia as regras, e por não ter obedecido, ele sofre as consequências, e a partir de agora as coisas ficariam mais feias ainda, então eles soltam uma chave perto do Curtis para ele conseguir fugir, e como exemplo por não obedecer às regras, esse cara que bebeu o líquido estava com o corpo paralisado, mas estava sentindo tudo, e Emily pega várias agulhas de acupuntura e começa a enfiar no corpo dele em pontos de dor, e todos começam a ficar desesperados porque cada um passaria por algo, e tudo estava sendo gravado porque eles querem que todos vejam o que acontece com aqueles que gostam de se aproveitar dos mais fracos. E galera, se você quiser ser forte, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque é a única forma de sobreviver aos nerds vingativos. E é aqui que tudo começa a dar errado, porque eles querem escolher o próximo e colocam um cara pra tocar banjo, e me pergunto como eles não perceberam quem estava fazendo aquilo. E Curtis aproveita o momento de distração e consegue fugir, mas isso não estava no script, porque Ravi que deu a chave, mas Danny não estava sabendo de nada, e como forma de pagar, ele leva 37 facadas de leve, e o pessoal percebe que Danny estava realmente levando aquilo muito a sério, e estava disposto a tudo para finalizar o jogo. E agora eles precisam ir atrás do Curtis, e nesse momento que viu o vacilo, porque ele encontra o policial no meio do nada e pede ajuda, mas o cara acha que ele queria fazer alguma coisa, e quando vai pedir reforços, o policial vira boneco, mas Curtis consegue pegar a arma dele e sai correndo pela floresta. Emily fica triste pelo que aconteceu com Ravi, e os amigos estão tristes porque aquilo não era o planejado, e Ravi era o mais gente boa entre eles, e ela é chamada porque estava no momento de brilhar, e uma das populares que sempre zoaram com ela é presa com uma bolinha meio suspeita na boca. Jack começa a gritar que eles são covardes por fazerem isso tudo sem mostrar o rosto, e Danny diz que ele só estava fazendo aquilo porque eles os transformaram nesses monstros, e nisso ele tira a máscara e Jack começa a chorar e pede desculpas porque não sabia o que estava fazendo com eles. E no momento que o melado escorre, não tem pra ninguém. E no meio da floresta, Curtis encontra uma cabana e era a casa daquele vizinho. E quando ele tenta pedir ajuda, o cara o desmaia. Então não sabemos se ele sabe de algo. É o momento da revelação. E todos tiram a máscara e agora cada um entende porque estavam passando por aquilo. E Emily chama uma das dondocas pra fazer a próxima brincadeira e ela precisava cortar os dedos do Jack pra ele nunca mais jogar na vida. Mas ela não quer, o problema é que ela não pensou nas consequências, pois como ela não quis, então ele que teria que fazer com ela, e ele aceita de primeira. Que é isso? A trairagem! Eu? E Jack diz que estava disposto a tudo para conseguir sobreviver.
Curtis foi capturado e o vizinho o prenderia até entender o que estava acontecendo, e ele tenta dizer que estava em uma festa quando todos acordaram presos e pessoas estavam sendo falecidas, e o velho diz que aquela casa era a casa do Danny, e até aquele momento Curtis não sabia quem estava por trás disso, e o velho diz que Danny sempre foi um jovem muito bom, mas ele sempre sofria na mão dos outros, e o velho vai dar uma olhada para saber o que estava acontecendo, mas ele acaba caindo em uma armadilha que ele mesmo ajudou a colocar, e aparece um cara para o levar porque ele não deveria estar ali, mas ele tinha uma arma reserva. Jack é preso e ele seria o último exemplo, porque não se deve fazer isso com os outros, e todos estão observando, e depois que ele vira boneco, Danny começa a dizer que eles presenciaram que mudaria a história, e um cara quer pagar de macho e começa a dizer que eles são covardes, e nisso ele é pego para participar de um jogo extra, porque ali todos seriam soltos para contar o que acontece com quem faz maldade com os outros, mas quando vão começar, Curtis aparece armado porque ele conseguiu se soltar. Ele manda pararem aquilo porque já passaram dos limites, e ele acerta um dos caras, mas levam no braço do Danny, e quando ele vai finalizar, Emily acaba com ele porque ele perdeu o controle de tudo. E a polícia começa a chegar no local porque Curtis conseguiu pedir ajuda, então eles se despedem porque se forem presos seria muito pior. Mas antes de ir, ela perdoa todos que fizeram mal a ela e termina com todos pensando no que aconteceu. E agora, eles vão pensar 2 vezes antes de brincar com as pessoas. E esse foi o final do filme final. E se curtiu esse final, deixa o like e se inscreve no final, porque afinal teremos mais filmes de qualidade duvidosa. Então vou nessa, fui! I walk a lonely road.